Vamos lá para a palavra, gente. Hebreus, capítulo 12. Que o Senhor nos alimente da palavra, que o Senhor nos alimente do pão da vida. Que o Senhor Espírito Santo abra o nosso entendimento para a palavra. Que o Senhor Espírito Santo de Deus nos dê entendimento dessa palavra e que a nossa mente, se estiver cauterizada, que ela possa ser iluminada pela luz do Evangelho, pela luz da verdade. Que as trevas possam ser dissipadas da nossa mente e do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito e do nosso corpo, através da palavra de Deus que é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos lá? Exortação em permanecer na fé e na santificação. Olha só, o Senhor veio falar aqui para nós permanecer na fé e na santificação, gente. Então, sem santificação, ninguém verá a Deus. Nós temos que nos separar para Deus. Deus te formou no ventre da tua mãe. Não foi para te servir o vício, para te servir o maligno. Não foi para te servir a tua carne. Foi para te servir a Deus. É para nós servirmos a Deus. Deus te colocou nessa terra. Foi para você servir a Ele, falar dEle, adorar a Ele, levar o evangelho dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificar o nome dEle. Você não sabe muitas das vezes qual é o propósito de Deus para a tua vida. O propósito de Deus para a tua vida, para a nossa vida nessa terra, é servir a Ele, é ganhar almas para Jesus, é falar do nosso Salvador, é falar, louvado seja o nome do Senhor, que o que o Senhor tem para você é maior e é melhor do que o mundo te oferece. O que o mundo te oferece é passageiro, a droga é passageiro, o álcool é passageiro, o sexo é passageiro, a comida é passageira, mas a tua alma ela tem que ser eterna. O que Deus te oferece, louvado seja Deus, é eterno para a tua vida. Quando nós chegarmos no céu, não haverá mais morte. Quando nós chegarmos no céu, nós não teremos fome. Quando nós chegarmos no céu, nós não teremos doença. Quando nós chegarmos no céu, nós não haverá mais guerra, não haverá mais ódio, não haverá mais luta contra o pecado, porque no céu não tem pecado. Por isso que o que Deus tem para nós é maior e é melhor, gente. O que Deus tem para a tua vida, para a minha vida, é muito maior do que o mundo te oferece, do que o diabo tem te oferecido, a riqueza do mundo. Você não precisa da riqueza do mundo porque você tem a riqueza do céu que é muito maior do que o mundo. E a riqueza do céu, o ladrão não vai roubar de você. A riqueza do céu, a traça não vai ruir. Louvado seja o nome do Senhor. O que nós precisamos nessa terra é termos a como sobreviver. Não é isso? É ter o teu alimento, é ter a tua casa, é ter aquilo que tu precisa para sobreviver dia a dia. Mas tu não precisa acumular riquezas. Sabe por quê? Porque tu não vai levar para o céu a riqueza, tu não vai depositar na tua urna a riqueza, não é verdade? Então, o que nós precisamos é viver tranquilamente a cada dia. Quanto mais as pessoas têm dinheiro, mais tem o quê? Medo de serem roubadas, medo de serem sequestradas. Não é assim? As pessoas que têm riqueza vivem rodeadas de seguranças. Nem podem, muitas das vezes, usufruir da riqueza deles. Tem que viver escondido, não é isso? Quantos ricos que viajam, quando voltam à sua casa, está limpa, foram roubados, não é isso? Porque tem riquezas, e essa riqueza não deu segurança para a vida deles, está entendendo? Então aqui na terra, nós não temos segurança. A segurança que nós temos vem de Deus para a nossa vida. Quantas pessoas com a sua própria arma, a sua vida é ceifada? Quantas pessoas que estão armados, achando que vai proteger a sua vida, acabam perdendo a sua vida, mesmo estando com uma arma. Não é isso na mão? Então, se nós somos livrados, é porque Deus nos livra. Você anda com segurança? Você não anda com segurança. Mas tem alguém querendo tirar o teu celular. Tem alguém querendo tirar o teu salário que tu recebe com tanto sacrifício. Não é verdade? Você não tem riqueza, mas tem alguém sempre querendo tirar o que você tem.
Olha como é as pessoas. Olha como é os seres humanos. Os seres humanos que entregam o seu coração para o maligno, eles querem, eles são, não interessa se eles estão tirando de um rico ou se eles estão tirando de alguém necessitado. O que interessa é que eles obedeçam a voz que está lá no ouvido deles. Vai lá, tira, rouba, né? Por isso que, se você estudar a Bíblia, o maligno veio para matar, para roubar e para destruir. Ele que quer nos matar, ele que quer nos roubar, ele que quer nos destruir. Mas ele tem que entender que ele é um derrotado, porque Jesus já derrotou ele na cruz. Ele pode nos roubar, né? Eu já fui roubada várias vezes. Né? Algumas vezes na minha vida eu fui roubada, mas minha alma, minha vida, ninguém tocou. Roubou, mas Deus me deu aquilo que eu fui roubado, o Senhor me deu de volta, melhor ainda, né? Porque quando Deus te dá de volta, não significa que Ele vai dar aquele objeto que você foi roubada. Ele vai te dar um objeto melhor do que foi roubada. Tá entendendo? Então é assim. O inimigo ele vem e nos rouba, mas você tem Deus na tua vida, Deus ele vai te dar. Não daquilo que ele roubou, ele vai te dar melhor do que aquilo que o inimigo roubou. E às vezes é assim, nós não temos nada, nós temos o nosso sustento. Você trabalha para pagar suas dívidas, para ter seu alimento, para ter suas coisas necessárias do dia a dia, mas mesmo assim o inimigo quer te roubar, mesmo assim as pessoas têm inveja de você. Quantas pessoas dizem assim, eu não tenho casa, eu não tenho nada, por que as pessoas têm inveja de mim? Sabe por quê que tem inveja de você? Porque Satanás ele tem inveja daquele que tem o Espírito Santo na sua vida. Satanás ele tem inveja daquele que tem um nome escrito no livro da vida. Satanás ele tem inveja porque você é salvo em Cristo Jesus e ele não é. Por isso que muitas vezes você diz assim, por que a pessoa tem inveja de mim? Eu não tenho nada, eu não tenho nem faculdade, eu não tenho casa própria, eu não tenho carro, eu não tenho roupas de marca. O que eu tenho só é o meu sustento. Mas Satanás, ele sabe que você tem o teu nome escrito no livro da vida. Satanás, ele sabe que você tem Jesus na tua vida e por isso que ele tem inveja da tua vida. Por isso que eu disse que pessoas que não têm Deus no seu coração, ele tem inveja de nós. São pessoas que precisamos orar por elas. Não se preocupe com elas. Ai, irmã, a minha vida está dando errado por causa do invejoso. Você tem Jesus na tua vida. Quem está errado é a vida do invejoso, não é a sua. É a vida do invejoso que está errada, porque ele não tem Deus na sua vida. E ele inveja você porque você tem o Espírito Santo na vida, você é feliz com teu pouco. E tem muitos com muito que vivem infeliz, que vivem na depressão, que vivem na opressão, que vivem no medo de ser roubado, de ser sequestrado, no medo que eles nem entendem. Por que eu tenho tanto medo? Medo de sair de casa, medo de falar com as pessoas. É, gente, louvado seja o nome do Senhor. Então você é invejado, coloca no teu coração que você é invejado por pessoas que não têm Deus no seu coração. Porque as pessoas que têm Deus no seu coração, ela vai se alegrar com a tua vitória. Se alguém não se alegra com a tua vitória, você já sabe que essa pessoa não entregou a vida dela verdadeiramente para Jesus. Porque a todo aquele que entrega seu coração verdadeiramente para Jesus, ele não tem inveja de ninguém. Ele fica feliz com a vitória dos outros. Ele fica feliz com a bênção dos outros. Ele fica feliz com a conquista dos outros. Mas aquele que não tem Deus no seu coração, ele tem inveja. Ele tem inveja das pessoas. Ele tem inveja da tua vida. Porque falta Deus no coração dessa pessoa. Porque Deus, ele não tem inveja de ninguém, gente. De ninguém. Então, Deus no nosso coração, a gente não vai ter inveja de ninguém. De ninguém. Porque nós temos Deus no nosso coração. E você vai ser feliz com a felicidade dos outros. Como eu disse para uma pessoa, né? Se você ficar triste, eu fico triste. Se você ficar alegre, eu fico alegre. Se você ficar preocupada, eu fico preocupada.
Por quê? Porque nós temos Deus no nosso coração. E quando nós temos Deus no nosso coração, a gente se preocupa com o nosso próximo. A gente se preocupa com as pessoas. A gente quer ver as pessoas bem. A gente quer ver as pessoas vitoriosas, felizes, com fé, animadas, com esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aquele que não tem Deus no seu coração, gente, ele tem inveja. Porque ele não tem Deus no seu coração. Porque aqueles que têm Deus no seu coração, eles vão glorificar o nome de Deus junto com você quando você recebe sua vitória. Então não te preocupa com o invejoso, não. Ora por ele. Ora por essa pessoa, porque essa pessoa precisa ter um encontro com Deus. Essa pessoa verdadeiramente tem que ter um relacionamento com Deus. Porque aquele que tem relacionamento com Deus, gente, ele não tem inveja de ninguém, não. Ele não tem inveja, pelo contrário, ele ora por essas pessoas. Ele ora pelos seus inimigos, porque ele sabe que os seus inimigos não têm Deus na sua vida, porque se tivesse Deus na sua vida, eram seus amigos, eram suas amigas e não inimigas. Então, por isso que Jesus disse que a minha família é aquele que faz a vontade do Pai. E muitas das vezes a tua própria família tem os inimigos. A família de José foi inimigo de José. A família de Davi foi inimigo de Davi. Estava ter um encontro com Deus. Quando Jacó teve um encontro com Deus, o que foi que aconteceu? Ele foi lá pedir perdão de Saul. Ele foi pedir perdão de Saul. Então é isso que nós precisamos, ter um encontro com Deus verdadeiramente. Porque aí você não vai ter inveja de ninguém. Porque pessoas que ainda não tiveram esse encontro com Deus, ela tem inveja dos outros. Ela tem inveja daquele que tem Deus na sua vida. Tem inveja. Por isso que você diz, eu não tenho nada. Por que essa pessoa tem inveja de mim? Porque você não tem nada mais do que aquela pessoa, mas você tem Deus na tua vida. E Deus é tudo que precisamos. Lembra que o salmista disse? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, se você tem Deus na tua vida, você tem tudo. Tudo que você precisa para chegar à tua vitória. Para chegar no propósito de Deus. Para chegar ao céu. Nós precisamos de Deus. Tanto nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Olha aí, o pecado está ao nosso redor, gente. Ele está sempre por perto para querer o quê? Nos tentar. É isso que o pecado está por perto. Que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Que carreira é essa? A carreira do Evangelho. A carreira de viver com Cristo, de trabalhar para Cristo, de servir a Cristo, de caminhar com Cristo, de caminhar no caminho da verdade e da vida. Você tem que caminhar, você tem que viver essa carreira. Você tem que viver esse propósito, o propósito de Deus na tua vida. Não o propósito do mundo, não o propósito que o maligno te oferece. O maligno te oferece o tesouro da terra. Deus te oferece o tesouro do céu. O próprio Jesus disse que esse mundo não é dele. As pessoas estão te oferecendo o tesouro da terra. E quem ofereceu o tesouro da terra foi o maligno para o próprio Jesus. Estude a palavra, porque as pessoas elas misturam, né, as coisas. É o evangelho de mistura. É o evangelho para confundir, é o evangelho para corromper. As pessoas eles pegam os achismos dele, os ensinamentos do demônio, para quê? Para confundir muitos, e esses muitos acabarem o quê? Se corrompendo, acabarem o quê? Se escravizando nas doutrinas de demônio, nas doutrinas de homens, e não na doutrina de Cristo. Estude a palavra que você vai conhecer os ensinamentos de Cristo. Você vai saber qual é o tesouro que Cristo te oferece. O tesouro que o Senhor te oferece é um tesouro que o ladrão não vai roubar. Não é esse tesouro que o mundo está aí te dando e que o ladrão vive roubando. Não é isso? Rouba até o teu telefone, que pelo amor de Deus, tu ainda nem acabou de pagar, aí o escravo do maligno vem e rouba. Porque são pessoas escravas do maligno. Elas obedecem ao maligno.
né? O inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele usa os dele. Vamos aqui continuar, que Deus vai falar sobre isso aqui. Ele já está falando, né? Ele sempre está falando. Olha aqui. Então ele diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, e desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, quando as pessoas te afrontar, despreza essa afronta. As pessoas querem desprezar pessoas. E ele está ensinando aqui para nós desprezar a afronta. Quando alguém te afrontar, despreza essa afronta. Não despreza as pessoas, gente. O problema dos seres humanos que querem viver desprezando as pessoas. E nós temos que desprezar a afronta que a pessoa nos faz. Não recebe essa afronta. Não guarda no teu coração. Tá entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Se você guardar a afronta no teu coração, você vai viver murmurando. Você vai viver em depressão, você vai viver em tristeza, você vai viver como aquela coitada, como aquela mal amada, porque alguém te afrontou. Então não despreza essa afronta, despreza essa palavra que veio para te dizer que você não vai vencer, que você não vai ser salvo, que você não vai ser liberto, que você não vai viver as bonanças de Deus, as bem-aventuranças de Deus. Despreza essas palavras que vêm para tirar a tua fé, que vêm para te diminuir, que vêm para te tirar a tua paz. Pelo amor de Deus, se eu fosse guardar as afrontas no meu coração, eu estava perdida. Eu não estava nem aqui levando o evangelho, de tantas palavras afrontosas que veio para me parar, das pessoas que mais eu amava, das pessoas que eu mais confiava. Gente, louvado seja o nome do Senhor. Não é desses que afrontam que são do mundo, não. O do mundo é do mundo. O do mundo não conhece a Deus. Pessoas que te conheceram, que te conhecem, né? Elas vão depois falar mal de você. Eram pessoas que conheceram, que sabiam que a tua vida era vida de oração, de levar o evangelho, de levar a palavra de Pai, de amar teus filhos, de ajudar teus filhos, de estar sempre ali intercedendo pela tua família, ajudando os outros. Pessoas que te conhecem hoje estão te difamando. Pessoas que te conheceram e hoje estão falando mal de você. Pessoas que te conheceram, que sabem como você era como mãe, como você era como serva de Deus, como servo de Deus. Essas mesmas pessoas estão por aí falando mal de você. Estão por aí te julgando, te condenando. Foi interessante aquela mensagem e muito verdadeira. Preste atenção que as pessoas que mais falam mal da gente são as pessoas que um dia nos conheceram, que caminharam com você, que oraram com você, que evangelizaram com você, que foram para a vigília com você, que se batizou muitas vezes com você, e hoje está falando mal de você, e hoje está aí contra você. Presta atenção, louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos continuar aqui. Então, despreze essas afrontas. Não deixe que essas afrontas te tirem da presença de Deus. Porque o inimigo ele vem sempre com afronta para nos tirar da presença de Deus. É isso que ele quer. Ele não quer te tirar de perto de pessoas, não, gente. O inimigo, o que ele quer é te tirar a tua intimidade com Deus. É isso que ele quer. As pessoas não vão te salvar, eu não vou salvar as pessoas. O inimigo ele nos afronta para nos tirar de perto do Senhor, para roubar a nossa fé. É isso que ele quer. E as afrontas vêm para isso. Aí você vai, aceita aquela afronta, aí você para de orar, você não acredita que Deus é na tua vida, porque alguém te afrontou. Não é isso? Alguém te acusou. Louvado seja o nome do Senhor. Então não guarde essas afrontas no teu coração. Não guarde, não guarde, não guarde, não guarde. Vamos lá, continuar. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais. Não lembra lá
que foi falado antes do versículo, que o inimigo ele quer te enfraquecer na fé, me enfraquecer na fé. O inimigo ele quer te parar. O inimigo ele não quer parar aqueles que não servem a Deus. O inimigo quer parar você que serve a Deus, que está orando, que está buscando a Deus, que está se limpando, que está se santificando. O inimigo quer parar aquele que está incomodando ele. É isso que o inimigo quer parar. Se pessoas que estão ao teu redor tem sido boca do maligno, emprestou a língua para o inferno, para te afrontar, para te difamar, para te caluniar, para te perseguir, é porque o inimigo sabe que você está incomodando o inferno, porque você está resgatando vida, porque você está alcançando vida, porque você tem sido boca de Deus na terra. E o inimigo ele vai querer te calar, ele vai querer te parar. Quantas vezes, desde quando Jesus me resgatou, que o inimigo tentou me parar? Ele tentou me parar, não foi com as pessoas do mundo, não. Foi com as pessoas de dentro da igreja, que me conheceram orando, que me conheceram evangelizando, que me conheceram amando meus filhos, que me conheceram, louvado seja o nome, servindo a Deus, cuidando de vidas, cuidando de famílias. O inimigo, ele quis me parar com essas pessoas que caminhavam comigo. Como foi que ele quis parar, Jesus? Me fala aí para mim. Através de um discípulo. Através de um discípulo com o nome de Judas. O inimigo quis parar Jesus através de Judas, gente. Dá para você entender isso? Que aqueles que nos quer parar, o inimigo ele quer nos parar com aqueles da caminhada, aqueles que estão perto de nós. E quando esses que querem nos parar, a gente já sabe que, opa, tem demônio oculto escondido. Tem demônio aí escondido. Lembra que Jesus repreendeu o demônio que estava falando pela boca de Pedro? Que foi que Jesus disse para o demônio? Para trás de mim, Satanás. Ele não falou para Pedro. Ele não falou para Pedro. Ele falou para Satanás. Para trás de mim, Satanás. Porque Satanás falava pela boca de Pedro. E Satanás estava falando pela boca de Pedro. Você dá para entender isso? Quem era Pedro? Um discípulo. Quem era Pedro? Era aquele que caminhava com o mestre. Quem era Pedro? Alguém que se tornou na frente um apóstolo. Tá entendendo? Mas o Senhor repreendeu a Satanás que falava pela boca de Pedro. Jesus está voltando. Jesus está voltando, você está preocupado com o tesouro da terra, você está preocupado com os bens materiais, você está preocupado com o casamento, você está preocupado com as dívidas, mas você não está preocupado em ser salvo, você não está preocupado em subir no arrebatamento. É isso que a gente vê a humanidade, a gente vê a humanidade como no tempo de Noé. No tempo de Noé, as pessoas estavam... Noé estava dizendo que o mundo ia se acabar. Noé estava dizendo que Deus ia fazer justiça. O pecado estava fedendo a narina de Deus. Tem gente aí orando contra Deus. Um dia desse eu vi uma pessoa orando contra Deus, dizendo, não aceite que estão dizendo que as dores vão aumentar. É a mesma coisa que eu não aceitar o que Deus escreveu na palavra dele. Em Apocalipse diz que as dores vão aumentar. Como é que eu vou dizer? Como é que eu vou orar contra Deus? Porque Deus sabe que o pecado está fedendo a narina dele, gente. Quantas vezes eu tenho orado por libertação de vidas, para que Jesus resgate vidas. Aí quantas vezes eu oro, Senhor, não destrói a cidade, Senhor, não destrói isso, Senhor, muda essa história. E o Senhor, sabe o que o Espírito Santo de Deus diz para mim? Ele diz bem assim, mas vai chegar o tempo que a minha palavra vai se cumprir, vai chegar o tempo da justiça, vai chegar o tempo que Deus virá com justiça cobrar o sangue inocente. Deus não vai deixar de cobrar o sangue inocente derramado por causa de mim e de você, não. Houve sangue inocente derramado pelo Evangelho do Senhor e ele virá com justiça para cobrar esse sangue inocente que foi derramado. Então eu vou orar contra Deus? Não, Deus, que não tenha tribulação,
Quem sou eu para dizer para Deus se Ele sabe por que haverá tribulação? Por causa do rebelde, por causa do coração duro, por causa do malfeitor, por causa daqueles que zombam de Deus, por causa daquele que escarnece a Deus. Gente, eu oro, eu sou de oração. E o Espírito Santo diz, mas não adianta, porque eu vou cumprir minha palavra. Vai chegar o tempo da colheita, vai chegar o tempo da justiça. Agora estamos no tempo da graça, mas vai chegar o tempo da justiça. Deus vai fazer justiça pelos inocentes. Você não sabe quanto sangue de inocente foi derramado. E eu vou dizer que um desses sangue inocente derramado foi do próprio Filho de Deus. Aleluia, Jesus. Você acha que Deus não vai fazer justiça pelo sangue dele, do Filho dele que foi derramado na terra e qual as pessoas não dão valor? Você acha que Deus não vai fazer justiça? Me diga uma coisa. Se fizerem algo com teu filho, se tirarem a vida do teu filho, o que você quer? Você não quer a justiça? Às vezes, eu já vi casos de pessoas que tiraram a vida de filhos e pessoas foram lá e tiraram a vida dessas pessoas. Aí você está orando para que não aconteça a justiça de Deus? Nunca eu vou orar contra Deus. Conheço a palavra e essa palavra vai se cumprir. Queira você queira ou não, ela vai se cumprir. A grande tribulação vai se cumprir. Sabe por quê? Porque não é mentira. A Bíblia não é mentira. As Escrituras Sagradas não é um livro de mentira que você rasga a página e escreve outra página, não. Não adianta. A palavra de Deus, ela é espiritual e se materializou na terra. O verbo se fez carne. Então, antes das escrituras sagradas estar aqui nas nossas mãos, ela já existia no reino de Deus, no reino espiritual. E agindo Deus, quem impedirá? Então, não adianta você orar contra Deus, não. Não adianta, não, Senhor. Não venha com justiça. Porque tem gente que diz que Jesus só é amor. Ele é muito amor, mas ele é a justiça. Vamos continuar? Vamos continuar, gente. E então, escute. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições, né? Dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististe até ao sangue, combatendo contra o pecado. Olha só como é que nós temos que resistir o pecado. Se for preciso, até com nosso sangue. Como foi que Jesus combateu o pecado? Foi com o sangue dele, gente. O sangue dele derramado, pelo amor de Deus. Olha só, isso é muito profundo, gente. Meu Deus, a gente qualquer dorzinha, qualquer coisinha que passamos, nós já estamos sofrendo, nós já estamos morrendo. E ele diz aqui, ó, combateis o pecado até com o teu sangue, tu tem que combater o pecado. Que foi isso que Jesus fez, né? Oh, misericórdia, meu Deus. Deus é maravilhoso nos seus ensinamentos. Olha só, ainda não resisti até o sangue, ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado? E já vos esqueceste da exortação, porque o povo ele esquece a exortação, né? Que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido. Então, se Deus vem nos repreender, nos corrigir, o Senhor está dizendo que não é para te desmaiar, não é para te desfalecer, não. Ele só está te corrigindo para tu o quê? Para te andar no caminho reto, para nós criarmos vergonha na cara, para nós obedecermos a Deus. Por que os nossos pais nos corrigiram? Fala para mim, por que você foi corrigido pelo teu pai? Não foi para obedecer? Não foi para andar no caminho certo? Não foi para sair do caminho errado? Não é por isso que o pai corrige um filho, uma filha, para que ela não ande no caminho errado? Então não despreze a correção do Senhor, porque muitos não querem a correção do Senhor, só querem a prosperidade.
A correção não querem. Só querem a cura, mas não querem a correção. Só querem o quê? A vida sentimental maravilhosa, mas não querem a correção. Então, quando vir a correção para nós, gente, não vamos desprezar. Porque Deus, ele corrige, escute aqui, porque o Senhor corrige o que ama. Se o Senhor nos corrige pela palavra dele, é porque ele nos ama. Você corrige o teu filho porque você ama o teu filho. Meu filho, tu tá errado. Larga essa companhia. Essas companhias vão te levar para a morte, vão te levar para o caminho errado, vão te levar para a dor, vão te levar para o sofrimento. Você está corrigindo o teu filho porque você ama, porque você não quer ver ele num cárcere, você não quer ver enterrar o teu filho. Não é por isso que você corrige o teu filho? Então, se Deus nos corrige é porque ele nos ama. Dá para entender isso? Mas você acha que porque você é filho e filha de Deus, você não tem que ser corrigido por Deus? É isso que nós achamos? Porque Deus é bom, porque Deus é Pai, porque Deus é amor, ele não vai nos corrigir quando nós estamos errados. Ele vai nos corrigir quando nós estamos errados. E nós temos que aceitar a correção de Deus. Nós temos que aceitar para o nosso bem, para a nossa salvação, para a nossa libertação, para a nossa mudança de vida. Porque não existe mudança de vida se eu não aceito a correção na minha vida. Não existe mudança de vida se eu não obedeço a Deus. Não existe. Quantos filhos aí que estão aí passando pela vida, que estão na vida de sofrimento, em perseguições, se escondendo da polícia, ou então tirando a vida dos outros para poder estar vivo por causa de quê? Da desobediência. Desobediência a Deus, desobediência a seus pais. E vive nessa vida infernal que vive, eles acham que estão felizes, eles acham que são um cara, eles acham que com as suas armas eles são vencedores, mas com as suas armas, quantos não já desceram à sepultura, mesmo com armas, mesmo com dinheiro, muitos estão sendo enterrados. Eles não estão só enterrando os outros, e os deles também têm sido enterrados, não é mesmo? E o pior de tudo é que estão sendo enterrados sem salvação. Porque não quiseram seguir a Jesus. Não quiseram a correção nem de Deus e nem dos seus pais. Escolheram o mundo, escolheram o dinheiro, escolheram a vida fácil. E o dinheiro, gente, é o mal de todas as coisas. O dinheiro nos leva para distante de Deus. Porque o dinheiro, ele corrompe corações. Em Provérbios, Salomão ensinou, ele falava para Deus, não me dê nem riqueza e nem pobreza. Ele não queria riqueza, ele falava que nós não devíamos pedir riqueza para que a gente se afastasse de Deus. E nem pedisse para sermos pobres, para que a gente não viesse furtar, né? Porque a maioria furta porque é pobre. É pobre de espírito e é pobre da sua vida com Deus, né? É pobre das suas necessidades materiais. Outros roubam porque tem prazer na maldade. O seu coração é maldoso. Às vezes tem gente, eu conheço pessoas que têm tudo e também roubam. Sabia disso? Eu conheci jovens que tinham tudo dentro de casa, mas que roubavam. E foram até presos. Quando pensou que não, aquela mãe que dava tudo para o filho, que tinha tudo, aquele filho que tinha tudo, a casa foi invadida, com os policiais entrando, porque o seu filho tinha roubado. Olha só que dor, gente. Olha só que dor. Tá entendendo? O que o inimigo faz com as vidas? Ele coloca no entendimento das pessoas para elas nunca estarem felizes, para elas nunca estarem agradecidas com o que têm. Os seres humanos sempre querem mais. Tem pessoas que têm muito dinheiro e ainda querem mais. Tem pessoas que têm pouco dinheiro e estão agradecidas com aquele pouco.
Mas tem pessoas que têm muito dinheiro e querem muito mais, cada vez querem mais. E tem mais. Quanto mais eles querem, quanto mais eles têm, mais endividados eles são. Tem pessoas que têm pouco dinheiro, mas o seu nome é limpo. Tem pessoas que têm pouco dinheiro e parece que aquele pouco se torna muito. E tem pessoas que têm muito dinheiro e parece que não tem nada. Vive preocupado, vive devendo, vive com agiotas atrás deles. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos continuar aqui. Vamos ser corrigidos por Deus, mas não é para vocês desmaiarem, não. Porque não é para nós desmaiarem. Nem eu, nem você. E ele diz aqui, porque o Senhor corrige o que ama. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se você entregou tua vida para Jesus, aí você se torna filho de Deus, filha de Deus. Então te prepara que você vai ser corrigido e vai, se preciso for, vai ser açoitado para quê? Para que tu não perca a tua salvação. Lembra do filho dele? O filho dele, ele passou por correção que não era dele, era nossa. Jesus, ele passou por açoites que não eram dele, eram nossos. Você quer mais exemplo do que Jesus na nossa vida, gente? O próprio Deus corrigiu o filho dele, permitiu o filho dele passar pelos açoites, permitiu o filho dele passar por tudo aquilo, por quê? Para salvação, para pagar a dívida dos nossos pecados. Dá para nós entendermos isso? O próprio Deus, ele corrigiu o filho dele sem o filho dele ter pecado. Jesus foi o que mais obedeceu a Deus na terra. Jesus nunca pecou, Jesus nunca foi contra o pai dele. Jesus sempre foi um filho obediente a Deus na terra. Ele veio dar o exemplo de obediência, né? Jesus na terra, ele mostrou para mim e para você, ele estava em corpo, em carne, que nós podemos sim obedecer. Nós podemos obedecer. Porque ele veio no ventre de uma mulher. Não é isso? Então o corpo daquela mulher ainda não era um corpo de glória? Ele veio no corpo de uma mulher. Maria era uma mulher, não é verdade? Ela era uma mulher bem-aventurada, cheia do Espírito Santo, Maria era, na terra, né? Cheia do Espírito Santo. Oh, tanto é que recebeu o Filho de Deus no seu ventre. Maravilha, né? Maravilha de Deus. Então vamos continuar. E se suportais, olha só, se nós suportamos a correção, Deus vos trata como filhos. Então, se você não suporta Deus te corrigir, né? A palavra de Deus nos corrige. Se você não suporta ser corrigido pela palavra, então significa o quê? Olha aqui. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há que o pai não corrija? Então, se você não aceita a correção de Deus, Deus não vai te aceitar como filho. Ele aceita como filho aquele que aceita ser corrigido por ele. E a maioria das pessoas não aceita ser corrigido por Deus, né? Não aceita ser corrigido pelos seus pais. Olha aí, gente, isso é muito forte. Agora preste atenção. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Olha só, se você não aceita ser corrigido por Deus, significa que você é bastardo e não filho. As pessoas que estão no mundo, que não querem saber de Deus, que não querem saber da palavra de Deus, da correção, da disciplina, do caminho certo, do caminho da verdade, do caminho reto, essas pessoas, elas são bastardas. Vocês se lembram que tem casos de família que o pai, ele deserda o filho por causa da sua desobediência? Ultimamente a gente viu aí uns ricos, né, famosos, que vieram a óbito. E o que aconteceu? Eles tiraram seus filhos daquela parte da herança
Os seus filhos não tiveram o direito da herança. Por quê? Porque eles não aceitaram a correção do pai, a disciplina do pai. Então, teve até um que pregava a palavra de Deus. Ele tirou os filhos da herança. O pai estava sendo sepultado, eles já estavam querendo a herança do pai. Só que o pai tinha tirado eles da herança. Por quê? Porque eles eram maus filhos. Porque eles não cuidaram do pai, porque eles não obedeceram o pai, porque eles não aceitaram ser disciplinados pelo pai. Então é isso Deus ele faz com a gente. Entendi? Meu nome está escrito no livro da vida. Sou salvo por Cristo, não sou salvo pelas obras, não é verdade? Mas esse presmo Deus, ele pode riscar o nosso nome do livro da vida. Lembra que Moisés disse para Deus, Deus não risca o nome deles do livro da vida. Então Deus ele pode riscar o nosso nome do livro da vida. Dá para nós entendermos isso? Deus ele pode riscar o nosso nome do livro da vida. Por quê? Porque nós não queremos receber disciplina. Porque nós não queremos andar na disciplina. Porque nós não queremos andar pela correção de Deus. Pelo caminho da verdade e da luz. Em obediência ao Pai. Isso é forte, gente. As pessoas elas pegam e dizem assim. Somos salvos por Jesus. As obras não salvam. Quando Deus falou que nós somos salvos por Jesus, que as obras não salvam, ele está falando que não adianta você fazer a caridade e não receber Jesus no teu coração, porque essa caridade, se tu não recebes Jesus no teu coração, tu não serás salvo. Isso que significa que nós não seremos salvos pelas obras. Não, eu vou fazer o bem. Não, mas eu não vou aceitar Jesus, não. Eu não quero nada com Jesus. Eu não quero nada de adorar Jesus. Eu não quero nada de congregar, de caminhar no caminho da verdade e da vida. Não quero nada disso. Mas eu vou ser salvo porque eu estou fazendo bem. Porque estou ajudando. Lembra lá que tem um povo que faz caridade? Faz caridade. Mas não tem Jesus. Não quero Jesus. Faz caridade por causa do Deus que eles adoram. Faz caridade por causa deles mesmos, que se acham que são Deus, mas não serão salvos por causa disso. Porque o que me salva é Jesus. Isso que significa que nós não seremos salvos pela obra. Não adianta você fazer o bem, não adianta você fazer a caridade e não receber Jesus na tua vida, porque senão você não vai ser salvo. Eu tenho que receber Jesus na minha vida, reconhecer que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio pagar os meus pecados, que Ele veio me salvar, me libertar, que Ele veio me dar disciplina. Não vai ter salvação para quem não aceita disciplina, gente. Dá para entender isso que Deus está falando conosco? Não vai ter salvação para aquele que não aceita a correção. É isso que o Senhor está dizendo para nós. Assim como eu falei dos exemplos dos pais que tiraram seus filhos da herança, da parte da herança, Deus pode tirar nós se não obedecermos, se não aceitarmos a disciplina de Deus, a correção de Deus. Ele nos tira. Dá para ser mais claro do que Deus está sendo conosco? Dá para ser mais claro do que Deus está sendo conosco? Para nós entendermos, não é só aceitar a Jesus e andar nesse caminho de disciplina. É receber a correção do Pai. É receber ali os açoites do Pai para que a gente não perca a nossa salvação.